você aí de casa, você sabe a diferença de liberdade de imprensa e de expressão? Até onde vai o limite de ambas as liberdades garantidas na Constituição? Se você não sabe, nós vamos conferir junto nessa matéria. Confira aí. O assunto dessa tarde vai ser com a advogada Maísa Nodari, que ela vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre liberdade de imprensa e também liberdade de expressão. Que nesse mês agora a gente falou, tem um dia específico, mas é muito importante a gente falar e entender um pouquinho mais da diferença desses dois termos também, o que traz no nosso dia a dia. Tudo bem, Maísa? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Prazer estar aqui com você hoje. Prazer meu, hoje comigo, né? Sempre hoje agora você estava vendo com o Mauro, agora comigo. Então, mas eu quero que você conte pra gente o que é a liberdade de imprensa. Núbia, a liberdade de imprensa, ela é uma derivação da liberdade de expressão. Então, muito embora a gente tenha diferenças entre as duas, elas andam muito unidas. Por quê? Porque as duas estão garantidas na nossa Constituição, tá? Então, antes mesmo disso ser trazido pela nossa Constituição, que é a lei mais importante que a gente tem no Brasil, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, ela já foi considerada como um valor muito importante na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, todos os países do mundo observam essa norma, né? Muito embora a gente saiba que não são todos os países do mundo que cumprem restritamente, né, com esses valores, mas aqui no Brasil isso é um valor muito importante para nós, né? Então, a liberdade de imprensa, Núbia, ela é considerada uma garantia das pessoas. Então, a gente sempre tem que imaginar assim, ó, quando a gente fala de liberdade, eu gosto até mais de falar que é um direito das pessoas que a imprensa seja livre, porque só quando a imprensa é livre, as pessoas têm direito à informação, né? Nós temos um direito à informação nos dado pela lei, mas quem é que nos fornece essa informação? É a imprensa. Então, a liberdade de imprensa, se eu fosse te dar um conceito, ela é especificamente a possibilidade de garantir para as pessoas o acesso à informação. Uhum. Eu quero que você fale para a gente, então, quais são os princípios básicos da liberdade de imprensa, então? Tem vários princípios, né, Núbia? A gente pode elencar talvez dois que são os mais importantes, que o primeiro deles é a vedação à censura. Então, a imprensa tem que ter liberdade para veicular notícias, pensamentos, entendimentos, acontecimentos, independentemente da vontade do Estado, por exemplo, né? Enquanto o governo, de maneira genérica, né? Não só o Estado do Paraná, né? Vamos falar no governo federal, né? Ou até do município. Então, o primeiro princípio que baseia a liberdade da imprensa e que ela só vai ser livre quando não existe uma censura prévia. Então, a própria Constituição proíbe. A imprensa, ela não pode divulgar só aquilo que o governo quer que ela divulgue. A imprensa tem que divulgar tudo aquilo que é de interesse público. Então, esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, que é muito importante também, é o sigilo das fontes. Eu imagino quanto, né, para vocês, enquanto jornalistas, deve ser importante ter resguardado o sigilo da fonte, né? Porque muitas vezes a fonte da informação, ela está sofrendo uma ameaça, ela está em perigo, né? E é muito importante, é de interesse público que a informação seja divulgada, mas a gente tem que proteger essas pessoas, né, naturais ou pessoas jurídicas que estão fornecendo essas informações. Então, essa possibilidade também jurídica de proteger o sigilo, né, da fonte também é um princípio muito importante da liberdade de imprensa. Uhum. E bacana que você falou isso, mas até a questão do primeiro conceito, porque aqui no Ver Mais, por exemplo, vocês veem vários assuntos que a gente traz, questão de direito, questão de psicologia, enfim. Então, essa liberdade que a gente pode trazer aqui no programa e também esse segundo princípio que a Maísa comentou com a gente, às vezes vocês já viram várias matérias investigativas, tanto do Mídia Espetacular, do Balanço Geral, enfim, que tem esse sigilo das fontes, que às vezes as pessoas querem denunciar, fazer alguma coisa, mas esse resguardo também da lei, né, Maísa? Exatamente. E veja, é de interesse público a divulgação de determinadas coisas. Quantas vezes a gente vê, Núbia, que muitos crimes, eles são desvendados até ou investigados por uma denúncia feita pela imprensa, né? Então, o jornalismo, sobretudo, né? Porque a gente sabe que tem o bom e o mau uso da imprensa, infelizmente, a gente já vai conversar sobre isso, né? Mas o jornalismo sério, ele precisa ser livre para trabalhar e livre para dar segurança para as pessoas que estão fornecendo essas informações. Isso também é muito importante. Uhum. E mais agora falando sobre a liberdade de expressão, o que ela é, assim, a diferença dela? Porque às vezes as pessoas podem até achar que é a mesma coisa, mas tem uma diferença, né?
A liberdade de expressão, Núbia, ela é garantida a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, né? Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, ela é relacionada a inúmeros fatores, como a livre manifestação de pensamento. Eu não preciso me desculpar por pensar diferente da maioria. Eu posso me manifestar, eu posso, inclusive, me manifestar de maneira verbal, de maneira escrita, por meio de manifestação artística, científica, né? No sentido, vamos pensar no sentido científico, existem várias áreas da ciência que podem estar fazendo determinada pesquisa que não necessariamente atentem ao interesse do governo, né? Mas as pessoas têm. Então, tudo isso está dentro da liberdade de expressão, que é o quê? A possibilidade de eu viver da forma que eu quero, me manifestar da forma que eu quero. A liberdade religiosa também, né, está dentro da liberdade de expressão. Então, é o meu direito enquanto indivíduo, enquanto cidadã, de poder me manifestar livremente, sem que eu também sofra censura do Estado. Eu não sou obrigada a pensar só o que o Estado quer que eu pense, né, e nem me manifestar em relação só ao que concordando com o que uma maioria concorda, né? Então, a liberdade de expressão também é um direito constitucional. Eu quero que você fale pra gente dos princípios, então, da liberdade de expressão. Essa questão, assim, de ter essa liberdade religiosa, enfim, como você comentou, seriam os princípios também? Princípio, Núbia, o que é a definição de princípio, né? Até para que as pessoas compreendam. Princípio é aquilo que vem antes mesmo da lei, né? Então, são coisas que são consideradas pela legislação como mais importantes, mas são até mais importantes do que o que está escrito na lei. Porque a gente sabe que a lei é feita por pessoas e que às vezes tem uma falha, né? Esquecem lá uma palavra ou outra que a gente chama de lacunas, mas as pessoas chamam de brechas, né? Na legislação. Então, os princípios são aqueles que norteiam a própria legislação. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, Núbia, um princípio muito importante é o respeito às demais pessoas. Então, eu posso me manifestar? É claro que eu posso. Eu posso me manifestar do jeito que eu quiser, no ambiente em que eu quiser, desde que isso não vá ferir direitos de outras pessoas, né? Então, a gente vê aqui essas limitações, elas também são muito importantes, tanto para a liberdade de expressão das pessoas, quanto para a liberdade de imprensa, porque nem as pessoas e nem a imprensa podem, por exemplo, atribuir um fato criminoso para alguém sem que essa pessoa tenha cometido, podem ofender a honra, a dignidade ou violar a privacidade de uma pessoa. Esses dias até nós discutimos lá na PUC, em sala de aula, um assunto interessante, porque hoje em dia existem muitos drones, né, com câmeras. Então, por exemplo, a minha casa é um ambiente particular. Se eu tô lá na piscina com os meus filhos e vem um drone por cima da minha casa e filma, isso é uma invasão à minha privacidade, né? Eu estou em um ambiente diferente de me filmar numa piscina pública, né? Então, tudo isso, Núbia, é garantido pela lei? Sim. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de livre manifestação, sim. Mas precisam ser observados alguns limites, né? Em nome da liberdade não se pode ferir outros direitos. Então, a gente pode falar, mas que é dito aquele famosa frase assim, minha liberdade vai até onde começa a do outro, é válido, então? É extremamente válido, né? É uma frase muito simples que diz muita coisa, né? É simples, mas não é simplória, né? A minha liberdade vai até onde começa o direito das outras pessoas, né? Então, tanto o direito à privacidade, à sua dignidade, existe agora uma nova linha muito interessante no direito que a gente tem discutido, que é chamado direito ao esquecimento. Então, por exemplo, eu cometi um fato que não foi legal há muitos anos e passaram muitos anos e até hoje, se você digitar meu nome lá nos meios de pesquisa na internet, a primeira coisa que vai aparecer. Então, se discute muito isso, né? O meu direito ao esquecimento. Poxa, isso não faz parte da minha vida, às vezes eu já acertei as contas com a justiça ou com a pessoa contra quem eu tenha feito alguma coisa de ruim, né? E isso fica eternamente ali sendo veiculado, né? Então,
sempre existe esse choque, sabe, Núbia, de até onde vai o direito à informação coletiva sobre questões particulares das pessoas. Pode ser que aquilo para mim não é mais útil, né? Não quero mais que fique ali divulgado. Então eu posso também pedir para a justiça determinar que isso seja apagado, né, dos registros. Mas tudo tem que ser analisado a cada caso, né? Ah, com certeza. E mas eu tocando nesse assunto da liberdade de imprensa, eu quero que você fale pra gente com relação das fake news. Como que isso é trabalhado pela Constituição? Porque infelizmente está acontecendo bastante, né? Em época eleitoral, então pior ainda, né, Núbia? A gente vê, esse ano é um ano eleitoral, então a gente vê inúmeras ações da justiça, né? O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem feito várias ações, né, para tentar diminuir um pouco, né, o índice de fake news, né, mas é uma situação muito grave. Então, o que nós vemos, Núbia? A possibilidade de responsabilização de quem divulga e de quem compartilha, né, porque a gente sabe que, infelizmente, a internet gerou uma velocidade na transmissão de informação muito maior. Então, antigamente, o que acontecia? Alguém inventava lá uma notícia sobre determinada pessoa, essa pessoa entrava com ação de urgência na justiça e a justiça mandava recolher os jornais, por exemplo, das bancas. Hoje em dia, com o aplicativo de mensagem em rede social, não existe mais isso, né? É muito rápido, milhares de pessoas já viram. Então, é possível a responsabilização posterior dessas pessoas, né? O que a gente precisa aqui repetir para ficar muito claro: quem compartilha também pode ser responsabilizado, né? Então, muitas vezes a gente vê, não só em época eleitoral, né, falando de mentiras sobre determinado candidato, determinado partido, mas, por exemplo, fotos de acidente, em que as pessoas tiram ali fotos daquela situação, a pessoa com o corpo deformado, ou até mesmo morta, né, com o corpo dilacerado, e divulgam. Outras situações, por exemplo, de pornografia ou de imagens de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes têm uma proteção muito importante pela lei. Então, tanto as pessoas que divulgaram essas imagens, quanto as pessoas, né, que primeiro divulgaram, como as que compartilharam, elas podem ser responsabilizadas, Núbia. E a justiça tem agido de maneira muito séria em relação a essas coisas. Uhum. E bacana que você comentou sobre isso, mas é para as pessoas checarem realmente, né, de onde que elas estão tirando essa informação, se é verídica mesmo, se é de um veículo de comunicação confiável. Às vezes a internet tem muito disso também, e até a questão quando acontece algum acidente, alguma coisa assim, ter também, digamos assim, até um senso de empatia, né, Maísa, com que a outra pessoa está passando, o que ela está sofrendo ali também, né? Exatamente, é uma questão de bom senso, né? Mas é o que eu sempre digo, nem todo mundo tem bom senso, Núbia, né? E aí vem a justiça e diz, olha, já que você não teve bom senso e você violou o direito de alguém, agora você vai ser responsabilizado. Tanto por pagamento de uma indenização, por exemplo, por dano moral ou dano material. Vamos imaginar que essa pessoa perca o emprego por uma imagem sua que foi divulgada. Vamos pensar aqui até na pornografia de revanche, que a gente sabe que acontece, né? Que no sentido de, eu não quero mais namorar com você, então a pessoa vai lá e divulga fotos, vídeos íntimos nossos, né? Então isso também pode gerar indenizações, né? Além do aspecto criminal, né? Processos criminais por injúria, que quando ofende a honra íntima da pessoa, como a pessoa se vê, ou a difamação, que é o crime que viola-se como as outras pessoas me veem, e a calúnia, que é quando eu digo que alguém cometeu um crime e essa pessoa não cometeu. Então a gente pode ter várias responsabilizações, umas que dão penalidade, né, no âmbito criminal, e outras que vão doer no bolso, que muitas vezes são até mais efetivas, né, Núbia? Então pagamento de indenizações também é possível, tudo ou por fake news ou por abuso dessa liberdade que a gente tem de divulgar coisas, né, de se manifestar. Uhum. E mas eu quero que você fale pra gente sobre os limites, até a gente ter uma pincelada, mas para deixar bem claro, os limites da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão também, porque tem essa liberdade, mas tem um certo limite também, né? Exatamente. Então, assim, para além dessas situações que até a gente já falou, né, de violação de direitos individuais, a gente tem que pensar do ponto de vista do Estado. Então, a liberdade de imprensa e de expressão, elas são grandes fundamentos da democracia. O que é a democracia, né? A democracia é o poder em nome do povo, né? O povo exerce o poder. Então, o Estado, ele existe em razão das pessoas, não o contrário. Nós não existimos enquanto cidadãs em relação ao Estado, né? É o Estado que existe porque nós existimos. Então, as próprias limitações, Núbia, impostas
impostas ao Estado, né? Até onde o Estado pode agir, né? Até onde o Estado pode me censurar, até onde eu sou obrigada a me manifestar só em relação ao que o Estado quer. E a gente sabe que nem sempre foi assim no Brasil, se a gente pensar em época de ditadura, né? Existia um fiscal da ditadura nas salas de aula para saber o que estava sendo dito, né? Se contrariava os interesses do governo, ou até mesmo a censura prévia a filmes, revistas, entrevistas, né? Por exemplo, antigamente você precisaria de uma aprovação em relação a todas as perguntas que você está me fazendo, para ver se alguma delas contrariaria, né, o interesse do Estado. E hoje a gente sabe que isso não existe mais. É por isso que hoje no Brasil são permitidos, inclusive, programas ao vivo, né? Porque depois que foi dito alguma coisa, já foi, né? Então, os limites, eles são impostos em razão do bom senso, mas esses limites, claro, em relação aos cidadãos, no que se manifestam para não ferir outras pessoas, mas também em relação ao Estado. Para o Estado nos respeitar, para o Estado respeitar a nossa liberdade. Então, são limites impostos até mesmo ao Estado. Então, mas eu quero te agradecer por explicar um pouquinho mais para a gente sobre a liberdade de imprensa, a liberdade também de expressão. Inclusive, se as pessoas ficarem com um pouquinho de dúvida, enfim, tem o seu Instagram de prof também, quero que você faça o convite. Fique à vontade. Eu não sou blogueira, tá? Não tem muita coisa lá, mas é um meio de comunicar, né? É @prof. Maísa Nodari, me coloco à disposição aí. Mas obrigada novamente, é sempre bom ter você no programa.